Atenção, alô, gravando. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ramon Diego, e eu tô aqui hoje por um motivo muito importante na questão da vida de todos nós. Eu vou passar esse microfone, mas a imagem de vocês não vai sair, tá certo? É só porque o ambiente é muito grande e aí a câmera do celular acabaria não pegando. E aí, se vocês forem falar alguma coisa, vocês passam entre si o microfone, tá certo? Vamos só vir mais para cá um pouquinho para não me deixar tão sozinho aqui, por gentileza. Só para a gente ter um papo, uns 40, 50 minutos só, a gente já desenvolve aqui a conversa. É que eu tô aqui na mira da câmera, eu não posso sair daqui. Então, assim, gente, a professora chegou. Boa tarde, professora, tudo bom? Não sei. Bora ficar aqui. Dê licença um pouquinho aqui na sua aula. Oi, gente. Ramon. Você pode ficar à vontade. Muito obrigado. Opa. Tá certo. Eu deixei um microfonezinho, se você quiser fazer uma pergunta, aí você pega o microfone, tá bom? Chegar o do shopping. Passa aqui atrasar um pouquinho. Tá certo, tá bom. Sei lá que vai se beijando. Oi, tudo bom? Boa tarde. Pessoal, o meu Oi, boa projeto tarde. que eu trouxe para apresentar e doar para vocês, e aqui para a biblioteca, é um livro chamado Ramon com H. Ele já está na sua segunda edição. Ele é bonito. Ele é um projeto fomentado com o 10º edital das artes de Fortaleza, pela Secretaria de Cultura de Fortaleza. Então, nós temos uma lei que patrocina esse livro. Eu concorri, tirei aí os primeiros lugares. Essa lei é a 10.432/2015, onde uma pessoa que se considera artista, se quiser escrever um livro, pode entrar lá numa seleção e fazer pelo mapa cultural. Alguém aqui sabe o que é o mapa cultural? Ainda não, né? É importante que vocês saibam, se vocês têm um viés artístico, assim, acho que é interessante vocês conhecerem. Obrigado. E esse livro, ele foi lançado em 2022, a primeira edição. Também foi feita uma palestra aqui, e agora ele está com mais 3 capítulos. Esse livro fala sobre a minha experiência, a minha trajetória, de como tem sido desde o dia que eu fui diagnosticado com HIV até hoje, né? Esse livro foi feito em 2026 já, essa tiragem já foi feita em 2026. Por que eu passei o microfone para vocês? É só para perguntar assim, o que é que vocês já ouviram falar sobre HIV e AIDS? E qual a diferença entre um e outro? Saberiam dizer? Não briguem. HIV é o vírus, né? AIDS é quando você não toma medicação e o vírus cresce tanto no seu corpo que devora toda a sua imunidade. Então, uma pessoa que está doente de AIDS, ela pode ou não pode voltar ao quadro só de HIV? Pode ou não pode? Pode, né? Só tomar a medicação adequada de novo. Digamos que esse vírus ele é um pouco rejeitado, estigmatizado pela sociedade, porque mexe com sexo, sexualidade, pudor, moral, né? Os bons costumes que tanto falam hoje em dia.
E esse vírus é datado de 1981, mas os primeiros casos a gente tem de 1930, na República do Congo, né? Então não tem só 40 anos, tem aí mais de um século, né? Se for contar. Eu trouxe aqui algumas coisas para vocês, mas antes, assim, eu fiz uma pergunta para vocês. Vocês são... Quem tem 16 anos aqui, levanta a mão. 17, 18, a maioria 18 anos. Alguém de 15, 14, não, né? A partir de 16, 17, né? Nos 17 anos, a gente já está iniciando a nossa vida sexual, né? Se é que já iniciou antes, às vezes. Isso não sou eu que estou falando, são as estatísticas, né? E aos 17 anos, já fazia muito tempo que eu tinha tido a minha primeira relação sexual. Falando agora da minha realidade, né? E com 17 anos, eu já estava sentindo alguma coisa que não era normal. Normal, do que eu digo, de acordar, viver bem e ficar tranquilo comigo, né? Então, o que acontece? Enjoos, febres, gripes, sem motivo, né? Aparente. Tem só uma câmera aqui, aí a gente pede para que... Deixa eu ver. Vamos dar um jeito aqui, pessoal. Pronto. É só porque tem uma câmera aqui, aí tapa a visão do registro. Atrapalhei vocês aí, né? Muito bem, vou me apresentar novamente. Boa tarde, eu sou o Ramon Diego. Eu sou mais conhecido no meio artístico como Ramon Matarazzo. Estou lançando esse livro aqui pela Secult For, né? Ramon com H, segunda edição. Esse livro fala desde o meu dia de diagnóstico de HIV, em 29 de maio de 2009, até o dia de hoje. Depois de 8 anos que eu tive esse diagnóstico, eu fui fazer teatro, né? E no curso de licenciatura em teatro do IFCE, eu resolvi fazer um espetáculo chamado Lázaro. Era sobre HIV, mas não era sobre a minha história. E esse espetáculo fez um certo burburinho, assim, porque as pessoas só falavam de outros assuntos, mas já fazia um tempo que não se falava de HIV em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, por meio de teatro. Então, depois eu resolvi fazer o meu trabalho de conclusão de curso, o TCC, né, sobre o espetáculo, que é isso aqui que vocês estão vendo, né? Lázaro, processo de composição dramatúrgica. Só um instante. Processo de composição dramatúrgica sobre o HIV. Esse espetáculo foi em 2017, a escrita foi em 2018. Por que essa monografia, esse TCC ainda se faz tão presente em 2026? Porque vocês estão nascendo e estão precisando das mesmas informações e a gente tem as políticas públicas para que vocês não sejam contaminados com HIV. Mas essas políticas públicas muitas vezes não chegam nos bairros. Alguém aqui conhece o que é PrEP ou PEP? Vamos fazer um diálogo assim, mas... Porque parece que a gente tem um pudor, que se a gente conhecer, parece que a gente é mais leviano, né? Ou é mais informado das coisas, e parece que ser informado faz vergonha, né? Mas assim, a diferença entre o HIV e a AIDS ficou explicado? Ficou, né? Uma pessoa vivendo com AIDS, né? Em estágios de AIDS, pode voltar ao estágio de HIV somente, vivendo com o vírus? Sim, né?
Uma pessoa vivendo com HIV pode ter filhos saudáveis? Sim ou não? Sim ou não? Um pouquinho mais alto. Sim. Por quê? Tem um microfone rodando aí entre vocês. Se quiserem falar. Pode falar no microfone. Eu acho que sim, porque eu acho que não deve transmitir assim pro filho. Sim. Eu acho. Sim. Existe outra coisa chamada indetectável, que é igual a intransmissível. Esse ser, esse indivíduo, eu me classifico. Eu tomo a medicação todos os dias da minha vida até a morte ou até a cura do vírus, né, que a gente obtém uma cura. E essa medicação ela faz com que o vírus que esteja na corrente sanguínea vá sendo varrido. A grande luta da ciência é não encontrar uma coisa chamada santuário, que é onde a célula do HIV fica adormecida, o vírus fica adormecido, e aí um dia, quando ele acorda, ele vai para a corrente sanguínea. Então, a grande questão é encontrar onde é que essa célula dorme. Atualmente, a gente tem um método chamado CRISPR, que ele está tentando já, acho que na China, eles estão tentando identificar, tirar essa sombra, né, do vírus, para que o vírus acorde, vá para a corrente sanguínea e, tomando a medicação, elimine de vez o vírus do sangue. Só com mais uma medicação, e nada de vacina, dentre outras coisas. Para mim, foi uma época muito ruim e para várias outras pessoas. O HIV já matou mais de 40 milhões de pessoas no mundo, né? Desde 1981. Vai saber atrás, quando nem se sabia o que era HIV e AIDS, né? Não tinha nem esse nome, né? Era GRID, Gays Related Imunodeficiência. Imunodeficiência relacionada aos gays. E aí não tem como falar de AIDS sem falar sobre política e religião. O que acontece quando surge o vírus do HIV e começa a ter um surto, uma epidemia de mortes? Qual é a primeira instituição que se levanta para dizer alguma coisa contra algumas pessoas que têm o vírus? A Igreja Católica, que vai dizer que essa doença é um vírus, na verdade, que se manifesta apenas em homossexuais. E aí, esse comportamento não é assustador, porque no século XVI, a Igreja Católica também disse que a sífilis era uma doença exclusiva das prostitutas. Coisa que a gente sabe que não, né? Aí começaram a nascer bebês com sífilis e eles tiveram que desmentir, né? Mas tudo é um controle ideológico, né? Aparelhos ideológicos de Estado, de religião, né? Eu tenho muito poder se eu tiver um domínio sobre a mente de vocês. Então, às vezes, é por isso que é bom questionar professor, questionar líder religioso, questionar todo mundo. Mas por que o sistema está assim? Por que é assim? Por que não é assim? Ou por que não é assim? Vamos tentar de todas as formas, de todas as maneiras, de todas as crenças, de todos os saberes e fazeres, né? Então, a partir desse estigma de violência, de preconceito, algumas pessoas quiseram até tatuar as pessoas que viviam com HIV. Mas como é que se tatua um negócio que está ali na transmissão direta? E isso a igreja dizendo, não use camisinha, porque quem é casado e segue o matrimônio não vai pegar o vírus porque já está santificado. E anel no dedo não faz prevenção de HIV. O que faz prevenção de HIV é o preservativo, todo mundo sabe, né? Hoje a gente tem PrEP, profilaxia pré-exposição. Essa profilaxia, você toma um medicamento por dia,
ou um esquema que o médico vai passar para vocês, e tem que ver se essa medicação se adapta a vocês, porque tem gente que tem problema de rim, descobre problema no fígado com essa medicação. E aí toma todo dia para não ter risco de se contaminar com o vírus. Ou também tem a PEP, no caso de transou sem camisinha, questões de estupro, né? Ou você deu aquela derrapada e disse assim, não tá legal essa situação, então eu vou ter que usar a PEP. Só que a PEP, a profilaxia pós-exposição, ela só é possível até 72 horas. Depois de 72 horas, o vírus não consegue mais sair do corpo, né? Então, por mais que entre na sua corrente sanguínea, a PEP faz com que o vírus saia. Então, você tem, às vezes, no mesmo dia, o atendimento é 24 horas. Lá no Hospital São José, na Parquelândia, né? Lá é que tem mesmo, assim, de você chegar e ter chega na triagem, tive uma relação desprotegida, ok. Aí você vai fazer um tratamento de 28 dias de PEP, faz o exame primeiro, para saber, mas esse exame é só mesmo para constar, porque não adianta você ter uma relação sexual hoje e amanhã você ir atrás de fazer exame. Existe uma janela imunológica de 30 dias. Então você só vai saber realmente se está com HIV depois daquela relação sexual, depois de 30 dias. Toda relação sexual é 30 dias depois. Isso serve para sífilis, para hepatite, para outras ISTs, que agora não é mais DST, é IST, infecção sexualmente transmissível, porque pode ser só uma infecção, a doença pode estar latente, que significa dentro, né? O preconceito é muito grande para quem tem HIV, e aí, no meu caso, né, eu sou todo pro lado das minorias que eu chamo de maiorias. Gay, vamos lá. HIV positivo, artista, que é uma profissão super desvalorizada, até pelo poder público mesmo. Esse mesmo poder que me fomenta, ele quer que eu grave o vídeo para estar tudo certinho, entendeu? Para mostrar e gerar resultados. Então, o que eu tenho é uma consciência de classe tão absurda que às vezes eu tenho raiva do sistema que eu tenho que entregar esse produto para vocês. E a gente poderia sentar, né, numa grande roda, que é o que eu costumo mais, uma coisa mais freiriana, né, Paulo Freiriana, e se aproximar mais e entender mais como é que funcionam certas engrenagens, que eu acho que vocês são bem jovens ainda para entender determinadas coisas. Outras não, outras vocês sabem me ensinar a fazer, né? E aí, com esses preconceitos todos, que eu passei a descobrir, eu tenho um segundo livro que está rodando por aí nas bibliotecas. Vocês podem encontrar esse segundo livro na BES, Biblioteca Estadual do Ceará, na Associação de Voluntários do Hospital São José, e futuramente em outras bibliotecas. Esse aqui está na Rede Culca, a primeira versão, a primeira edição, né? Também se encontra na biblioteca do BNB. BNB sabe onde é, né? Ali no centro, perto da Igreja Matriz. E aí, gente, eu queria que vocês realmente relatassem assim, onde foi que eu vi falar sobre HIV antes daqui? Porque tá todo mundo com 17 anos, a internet truando e vocês não ouviram falar nada. Onde? Jornal escrito, mídia impressa, né? Televisão, campanha publicitária, onde? Instagram, né? Algum lugar, diga aí. Eu já tinha ouvido falar sobre, na época que eu estava na escola. Certo. Aí, depois que eu saí da escola, eu ouvi falar sobre hospitais, ginecologistas, porque, querendo ou não, é importante nós, mulheres, irmos ginecologistas.
Aí quando a gente vai, a gente recebe um protocolozinho, um livro, onde explica tudo lá, pra gente poder se prevenir, né? Sim. Alguém mais? Eu também vi na escola, só que um dia desse, eu vi na minha folha que passou no TikTok, que era um homem que tinha, né? E por conta disso, ele foi despediram ele do emprego. Aí depois disso, ele começou a fazer conteúdo pra internet, começar a fazer a própria coisa, o próprio negócio dele em casa. Aí a partir disso que ele tá, Ah, né? eu conheço esse rapaz. Eu achei muito interessante. E também ele explica muito nas redes dele, além da comida, né? Ele foi demitido por causa de um corte no dedo, né? Foi. E aí é tão complicado assim, porque o vírus, ele morre 11 segundos depois que sai do corpo. Então, é uma coisa assim impensável, né? E aí a mídia, quando ela explora esse tema, ela sempre explora assim: homem está tentando passar HIV para suas companheiras, não sei o que, de uma forma criminosa, de uma forma que rebaixa, que reduz, né? Que deixa a pessoa mesmo assim num limbo mesmo, assim, né? Mas o que que vocês acham assim do ser humano ser colocado na execração pública mesmo, assim, numa condição de humilhação, de subalternidade? Alguém de vocês entende que pela dor de uma pessoa dá para se entender outra? Aí estamos falando de feminismo, né? Estamos falando de preconceito racial, de LGBTfobia, né? Porque, assim, vocês são os próximos. Vocês estão com 18, 17 anos. Vocês serão os próximos. E a violência contra a mulher crescendo no país. E essa violência também impacta nos índices de HIV. Então, o que vocês teriam a dizer? O que é que vocês fariam para se proteger hoje do HIV? Eles estão tímidos ainda. Gente, eu não mordo não, viu? Eu acredito que a pessoa deveria usar métodos contraceptivos para não pegar as doenças, sabe? Porque eu acho muito importante, e tem a questão também que as pessoas não sabem, porque nem todo mundo tem educação sexual em casa, sabe? E nem na escola também. Eu tive na minha 8ª série um professor muito bom, que eu agradeço até hoje. Mas em casa ninguém se fala nisso porque os pais têm vergonha. E eu acho que usar, tipo, preservativo e outros métodos que tem por aí afora, porque tem muitos, eu acho muito relevante que tem que usar pra não pegar nenhum tipo de doença, coisas do tipo. E aí você fala de uma coisa que é muito importante: educação sexual na escola. Tá tendo educação sexual nas escolas? Com essa bancada fundamentalista que a gente tem no Congresso, se colocar uma coisinha, assim, a gente enquanto professor, a gente dá um nó, né? Para que tenha, nó em pingo d'água, como se diz. Mas aí vem um professor mais, digamos assim, do outro lado, e aí eu não estou falando de partido político não, estou falando de gente mesmo, que enxerga o outro ser humano não como número, mas como ser humano mesmo, né? Porque é péssimo. Às vezes eu vou no hospital, de tanto eu abrir a boca, as pessoas começaram a me conhecer. O Ramon. O Ramon tem a sorologia aberta. Ele fala para todo mundo que tem HIV. E para ele isso não é um problema. Mais ou menos, não é um problema. Tem situações bem desagradáveis pelas quais eu já passei que foi um problema sim. Mas tipo, eu já fui convidado para fazer seminários onde a única pessoa com HIV era eu. Aí eu digo, nossa, é que eu não entendi que tinha médico, enfermeiro, assistente social, enfim, todas as áreas da saúde, mas a única pessoa que vivia com HIV era eu. Então os médicos não tinham a vivência de viver com HIV, eles tinham a vivência de cuidar de pessoas que vivem com HIV.
Então eles queriam que eu falasse. Aí eu fui pego de surpresa, assim. Eu tava numa roda, acho que com esse número de pessoas aqui. Aí eu digo, caraca, como é que eu vou falar disso agora? Aí me colocaram lá para falar, eu falei o que tinha acontecido, né? O meu resultado de diagnóstico foi assim. Me chamaram para aquela salinha, né? Aí quando chamam para a salinha, lascou mesmo, assim. Não tem outro caminho, porque às vezes chama para a salinha, mas chama para a salinha para dar uma cartilha, para dar um preservativo. Mas aquela minha salinha eu já senti que não era uma salinha da cartilha e do preservativo, era a salinha de dizer quando eu começaria a usar o medicamento. Aí eu comecei a usar o medicamento em 8 de dezembro de 2009 ainda. O HIV, a gente faz uns testes, assim, teste normal de sangue para fazer a carga viral, que é a quantidade de vírus no sangue, e a imunidade. Agora tiraram da imunidade porque dizem que não precisa. Se a carga viral se der 3 exames de carga viral indetectável, significa que você está com a imunidade não comprometida, né? E aí, essa indetectabilidade é o que faz a sociedade ainda não acreditar em um assunto muito delicado. Uma pessoa que vive com HIV, mesmo sem transar, sem o preservativo, não transmite HIV. Aí, por isso que eu digo, essa afirmação ela é muito perigosa, porque não se sabe quando é que a pessoa está, a partir de 6 meses que você está tomando medicação que a sua carga viral zera. Mas algumas pessoas é 1 ano, aí tem mínimo de pessoas assim que é 2 anos, 3 anos. Mas o máximo de pessoas medicadas, 6 meses. Depois de 6 meses você não transmite mais o vírus. Eu já tenho 17 anos de tratamento. Então, assim, para mim já não é mais problema isso, porque tá rodando lá o remédio na corrente sanguínea direto, limpando. Mas no dia que eu parar, o vírus começa a acordar, até que, sei lá, depois de 6 meses a 1 ano eu vou estar bem ruinzinho, assim. E aí tem várias bombas no meu corpo se eu parar de tomar essa medicação. Eu tenho um negócio no pulmão, uma coisinha micro, assim, que eu já tive pneumonia e não sabia. E aí, se eu parar de tomar essa medicação, o HIV vai baixar a minha imunidade, essa pneumonia explode. Eu tenho o toxoplasma, né, daquele bichinho no cérebro, aquele bichinho que quase todas as pessoas têm toxoplasma no cérebro, porque se agarra com gato, com cachorro, né? E tranquilo, para quem não tem nenhuma doença autoimune, né? Mas assim, no meu caso, se eu parar de tomar, pode dar um AVC por causa do toxoplasma. Pode dar uma toxoplasmose. Então é por isso que a gente fala tanto sobre adesão para quem já tem HIV e prevenção. Adesão é tomar o remédio todo dia, aderir ao tratamento, né? E tomar e vocês que não têm o vírus, enfim, se prevenir com preservativo, com PrEP, com PEP, né? Porque isso evita outras coisas também, né? Gravidez indesejada, essas coisas, para as mulheres não caírem na boca dos falaciosos de direita que vão dizer que vocês não são donos do corpo de vocês, né? É bem complicado isso. Sim, alguém queria falar aqui? Não, passa. Quem toma bebida forte, ou uma outra coisa? Há que se saber com o médico. Eu vejo gente tomando até assim, passando do ponto, e a imunidade ainda tá legal. Mas assim, não é recomendável que você tome o remédio junto com a bebida. Tem que ter 1 hora ali de afastamento da bebida, entendeu? Por exemplo, eu tomo a minha medicação 7 horas da noite desde que eu comecei. E aí, para mim, não precisa nem de relógio, porque o meu cérebro já avisa 7 horas. 7 horas. Aí eu vou olhar 7 horas.
ou falta 5 minutos. Assim, é uma coisa bem metódica mesmo. Tem que ter disciplina para ter HIV, senão morre mesmo. Não é um assunto muito agradável. Quando a gente vai pedir doação para as casas que acolhem pessoas vivendo com HIV, não é o IPRED, que a gente tem bundinha de bebê, são pessoas doentes, e não dá para fazer propaganda com pessoas doentes. O que a gente está tentando fazer hoje é mostrar a cara dos indetectáveis, dos intransmissíveis. Mas quem é detectável e quem é transmissível também é ser humano, também merece aparecer, né? Mas a gente entende que tem vários problemas quando a pessoa pega HIV. É abandonada pela família, pelo parceiro, pela parceira. É como se fosse assim, uma pessoa com a antiga lepra, né? Digamos assim. Só que não se deve tratar as pessoas assim. Quando nós tivermos um amigo, um parceiro, uma pessoa que tenha o HIV no nosso convívio, o que é que a gente deve ter? Acolhimento, né? Eu acho que eu só consegui por causa do acolhimento da minha mãe e da minha avó. Porque se não fosse, acho que eu não teria conseguido, né? Então, bem complicado. Deixa eu mostrar umas coisas para vocês aqui. Dá para enxergar daí, dá? Eu vou mostrar para vocês uma visão mais poética do que é ter o vírus. E aí vocês vão entender talvez o que seja isso, né? Primeiro eu me intitulo homossexual, né? Estigmatizado por ser soro positivo, rotulado por estar dentro de guetos e grupos de risco. Onde o correto seria se referir a comportamento de risco, que não existe grupo de risco, né? Existe comportamento de risco, pois meu corpo é pessoal e intransferível. Filho de mãe solteira ou solo, como queiram, em uma sociedade que repudia mulheres com esses e outros status por um pseudo-cristianismo preconceituoso e machista dentro do país onde resido. Parece que os homens, e eu não estou falando aqui de vocês todos, têm raiva de mulher, né? Já perceberam que quando tem um gay, a raiva do homem é que ele se parece com uma mulher. Então parece que a raiva é do feminino. A raiva nunca vai para o masculino. A raiva é do masculino para o feminino. E isso denuncia muito preconceito contra os gays, que homens que não gostam de gays certamente não gostam de mulheres. E eu não falo gostar sexualmente, eu falo gostar de sentimento mesmo, né? E aí eu coloco aqui os meus marcadores sociais. Morador de bairro de periferia com intensa presença de tráfico de drogas e uma imensa dificuldade de locomoção aos centros acadêmicos da cidade em decorrência da distância e transporte público escasso no bairro. Latino-americano, brasileiro, discriminado e ou proibido em decorrência de ser uma pessoa vivendo com HIV, mudou daquela época para cá, não é mais portador, é uma pessoa vivendo com HIV. Se tentar entrar em Belize, Cuba, Paraguai, República Dominicana, aqui nas Américas. Me perdi aqui, peraí. Tá. Nas Américas. Bielorrússia e Lituânia na Europa. Isso aqui era em 2018, viu? Essa lista cresceu. Ou eu não posso entrar, ou eu não posso permanecer por mais de 3 meses, ou eu não posso permanecer por 1 ano. É algo assim. É tipo assim, para a gente não contaminar as pessoas, como se elas lá no país delas não já se contaminassem, né?
Bom, um monte de lugar aí, Malásia, Nova Zelândia e tudo mais, até 2016. Gente, esse mapa tá enorme dos lugares onde a gente não pode mais entrar porque temos um vírus no sangue. Então, a ignorância, quanto mais a gente evolui nas máquinas, na automação, né, mais a gente evolui como ser humano. É uma leitura que eu posso fazer, somente. Mas, enfim, diga. Eu acho engraçado que eles empatam as pessoas que têm HIV para entrar no país como se ela fosse, sei lá, um vírus ambulante que encostar em alguém pegou, sabe? Isso é tão absurdo em tantos níveis que não faz nem sentido eles fazerem isso. E falando na questão de homossexualismo, eu me lembrei de ter visto em um país, que eu não vou me lembrar o nome, que ser gay agora era ser taxado de uma doença. E aí eu nunca vou me esquecer do cidadão lá falando, ligando pro chefe, falando assim, nossa, não vou poder trabalhar hoje, tô me sentindo muito bi. E aí eles tiraram essa lei por conta dessa questão, entendeu? Porque é tão absurdo, sabe? Sim. É como se você encostasse em alguém, a pessoa agora tem HIV, encostei nela, tem HIV, encostei nela, ela é gay agora. Mas assim, sabe, é tão absurdo, só queria desabafar isso, né? Infelizmente, como é teu nome? Isabelle. Infelizmente, Isabelle, na Uganda é pena de morte. E aí a gente tem, né, a galera daqui às vezes quer copiar as leis de outros países, né, e aí a gente está bem alerta com relação a isso, assim. Mas eu falo que eu sou nordestino, cearense, fortalezense, solteiro, petista, eleitor do Lula, não mudei a minha convicção de 2018 para cá, apesar de eu ter sérias críticas a esse governo, sim, porque nada é perfeito, né. Sangue, fator RH negativo, não podendo, por razões óbvias, doar o meu sangue, que é considerado universal. O meu sangue é O negativo, doa para todo mundo, mas só recebe O negativo. Mas eu não posso mais doar sangue porque o sangue está com HIV, né? E aí esse negócio de não poder doar sangue vem uma coisa de sujeira. Você é sujo, você não pode doar sangue para as outras pessoas. Tudo a galera que é contra os direitos humanos, elas dizem assim, é sujeira, da boca do lixo, sabe? Então eu, como escritor, eu não tenho talvez o respaldo para apresentar esse livro em grandes apresentações. Eu me coloco nesses lugares, mas convidado não. Porque as pessoas não querem falar sobre isso. Mas elas, no particular, na DM e no privado, vem me perguntar, acabei de me contaminar, como é que eu faço agora? Aí eu digo, gato, hospital e remédio, né? E aí eu falo sobre uma série de outras coisas, mas eu queria trazer aqui para vocês uma obra de arte de um artista chamado... Vou me lembrar aqui. Keith Haring. O Keith Haring, ele traz, nos anos 90, essa imagem aqui, né? Ignorância é igual a medo, silêncio é igual a morte. É aqueles 3 macaquinhos, né? E aí, para a AIDS, isso aqui está significando quando você fecha os olhos para uma pessoa que vive com HIV, você está matando ela. Quando você tapa os ouvidos, você também está matando ela. Agora tem uma coisa bem diferente. Quando você fecha a boca e diz, e não fala que tem HIV, aí você mesmo é que está se colocando no lugar de esconderijo, de apagamento histórico, né? Então aquilo que não aparece não existe. Então é por isso que eu venho nas escolas, nas bibliotecas, nos centros culturais, nos teatros, para dizer que eu existo e continuo existindo com todas as minhas especificidades. Macumbeiro, gay, boiola, como queiram dizer, e é isso, né? E aí, isso aqui é uma imagem muito forte, porque silêncio é igual à morte, né? Eles pegaram
o Triângulo Rosa dos campos de concentração nazista, que era virado para baixo, que significa queda, e colocaram para cima. Ou seja, os gays agora estão em ascensão, não estão mais em queda. Essa obra é de 1990. E esse é o símbolo do ACT UP, que é um movimento mundial que mexeu assim com todas as estruturas das políticas públicas do mundo. Assim, eles tiveram que comprar um presidente chamado Bill Clinton para dizer assim: se você financiar pesquisa para a gente vota em você. E foi assim que o Bill Clinton se elegeu, né, com muito voto de mãe, pai, de pessoas vivendo com HIV e pessoas vivendo com HIV. Aqui, essas pessoas, na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração de Auschwitz, a pirâmide virada para cima, lembrando que nos campos de concentração, toda pessoa que era considerada inferior tinha uma pirâmide virada para baixo, com uma cor diferente. Os gays eram rosa. É por isso que hoje as pessoas consideram que mas fulano usa rosa, não sei o quê. Tem todo esse preconceito meio medíocre, né, de dizer que se usar rosa é porque a sexualidade está com problema. Mas, enfim, vem disso aqui. E essas pessoas morreram incineradas nos campos de concentração. Essa foto foi minutos antes dessas pessoas serem incineradas, né? Então, pega-se uma coisa que o Hitler fez para baixo e coloca-se para cima. Que nós gays agora estamos em ascensão. Muitas pessoas falam assim: menino, de onde é que tá saindo tanto viado, né? Só que as pessoas não entendem que a gente não tinha coragem de sair do armário. Mas hoje a gente tem, porque tem lei para isso, né? Por mais que eu saia com um negocinho desse aqui, isso aqui é sinal de representatividade, mas é sinal de respeito também. Não é só sinal de que eu quero afrontar o mundo. Eu não estou dentro do ônibus usando esse símbolo aqui para afrontar a fé de ninguém, a sexualidade de ninguém, mas é para dizer: eu existo e eu estou aqui. Por mais que me chamem, às vezes, de cachorrinho marcado com a coleira da letra G, né? Mas eu digo, problema seu se você pensa dessa forma, né? Aqui já é uma coisa mais complicada. Essa cena é em 1988, na Catedral de St. Patrick, em Nova York. O cardeal John O'Connor estava na missa e o grupo, esse mesmo grupo que fez a pirâmide, estavam nessa igreja e aí eles se deitaram no chão. Eu achei essa imagem tão forte desse documentário, Como Sobreviver a uma Praga, o nome desse documentário, que eu não escrevi, eu vou printar, porque senão ninguém acredita em mim. E ele fala: pare de nos matar, não aguentamos mais. Aqui é uma pessoa vivendo com HIV na década de 80. Aí começa, né, as pessoas passarem mal, porque muitas pessoas estão com AIDS já, que não tem, que é o momento da humanidade que não tem antirretroviral ainda, e as pessoas começam a passar mal, cair no chão. E o pessoal da igreja, só assim, os casados, né, que eram abençoados, agraciados, que não pegavam o vírus. Só que essa galera, em sua maioria, já estava contaminada por HIV também e não sabia. Porque a doença, às vezes, demora 10 anos para se manifestar, né? No meu caso, a minha sorte é que eu tive um sonho e eu era muito desconfiado na época dessas coisas. No livro vocês vão poder acompanhar mais isso. Então vem a fala do cardeal. Aqueles que protestam acreditam que os protestos resultarão em alguma mudança no ambiente, alguma mudança de atitude, talvez. A igreja ensinará que a atividade homossexual é pecadora até o final dos tempos. Isso não mudará. Para quem pensa dessa forma, eu respeito de todo o meu coração. Mas eu não sou assim. E eu não penso assim. E as minhas convicções não são abaladas por um livro que me julga. Ou sei lá se me julga, porque
Sendo professor de história, esse livro foi tão mexido, foi tão chafurdado nos concílios de Nicéia e de Trento, que eu já não acredito mais em algumas partes. E uma delas eu me dou o direito de não acreditar, né, em certas palavras que nem a figura central do livro diz, em momento algum. Né? Mas eles insistem em confabular, dizendo que é o negócio aí que eles falam, né? Bom, aqui já vai para a arte mesmo. Israel Macedo pega 1640 lâminas de acrílico e pega o sangue de pessoas vivendo com HIV e não vivendo com o HIV. E aí ele mistura tudo. E aí ele pergunta, e agora? Qual é a diferença do ser humano para o ser humano? Nenhuma, né? Só que ele faz isso aqui, eu não sei se vocês ainda lembram do que era ágora. A ágora era aquele lugar na Grécia, né, onde as pessoas debatiam sobre as questões importantes. Era quem tinha voz e vez, quem sabia ler e escrever. E hoje, onde é que está essa ágora? Será que a gente está dentro dessa ágora? Eu me coloquei dentro dessa ágora. Eu fui para as redes de televisão daqui do Ceará, eu escrevi livro, eu fiz espetáculo, eu dei aula, eu estou ministrando palestra. A gente não tem aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu estou tentando furar essa bolha de sistema para ver o que é que acontece quando eu furar ela de verdade. Porque as ideias fervilham na minha cabeça. Eu sou artista. Não dá para eu me manifestar de outra forma a não ser pela arte. Então, mesmo que eu me forme em outras coisas, eu serei sempre artista. Mas na área de quê, Ramon? De tudo. Eu sou formado em teatro, mas eu sou formado em tudo, porque eu olho tudo. Inclusive, aqui daria uma ótima peça de teatro. Lá fora daria uma ótima peça de teatro. Na casa da frente dessa senhora dá uma ótima peça de teatro. Em todo canto se faz teatro, porque teatro significa lugar de onde se vê. Então, que lugar é esse de onde eu estou vendo? Do meu conforto? Da minha zona de conforto? Já diria Bertolt Brecht, né? Um escritor alemão que diz, primeiro vieram os negros, mas eu não me importei porque eu não era negro. Depois vieram os esfomeados, mas eu não me importei porque eu tinha comida. Depois vieram os trabalhadores, mas eu não me importei com eles porque eu tinha trabalho. Hoje estão me levando, mas ninguém se importa comigo porque eu não me importei com ninguém. Então é bom vocês refletirem sobre isso. Tá na internet, bem fácil isso, para vocês levarem para casa essa coisa da empatia real, né? Porque hoje a gente fala que ninguém solta a mão de ninguém, mas eu acho que ninguém pega na mão de ninguém hoje em dia. Eu estou tendo uma visão bem pessimista para vocês levarem para casa e dizer o que aquele cara falou hoje, né? Bom, então a Ágora é o lugar onde os poderosos se reúnem para falar sobre o futuro dos pobres, deles mesmos e dos pobres. Então, hoje em dia, vocês observem onde é que está essa Ágora, né? Às vezes até nós mesmos que somos funcionários do Instagram, porque o Instagram é uma indústria e nós somos os funcionários, nós estamos colocando conteúdo para ele direto, assim. Se a gente para de produzir conteúdo para o Instagram, ele morre, porque é a única coisa que ele tem. Entende? Então nós somos funcionários das redes sociais. Olha que coisa, né? A gente nem recebe dinheiro por isso. Aqui é a minha peça de teatro, onde eu tiro o sangue e faço um grande ponto de interrogação. Para incomodar mesmo com o sangue, eu tiro com aquela borboletinha, né? E eu mesmo tiro e as pessoas ficam assim, perturbadas com aquilo. E depois eu coloco o ponto de interrogação para perguntar o que é isso, o que é o HIV, o que é a AIDS, o que é, né? O que é tudo isso que está acontecendo na vida da gente, né?
Aqui o rapaz tirando o sangue, ele não tinha paciência porque eu ficava torturando a plateia, assim, colocando a agulha devagar. Ele disse, não, Ramon, não tenho paciência não. Aí uma vez ele entrou na cena e colocou, aí o rapaz fotografou. O Lázaro, ele tem um figurino bem dos tempos de Jesus, assim, uma coisa. É o Lázaro bíblico. Só que eu faço uma alusão a quem é Lázaro hoje em dia, né? Quem seriam esses Lázaros de hoje em dia, né? Eu coloco esse personagem vivendo em 1995 para 1996, que é quando chega os medicamentos antirretrovirais no Brasil, né? Aqui são momentos da peça. Aqui é a propaganda da peça. O que é ser artista? Eu olhei assim para o ateliê de confecção da minha mãe e disse assim, o que eu posso pegar daqui para fazer a peça? Quanto menos dinheiro eu gastar, melhor. Então eu peguei uns botões vermelhos e coloquei aqui e aqui em vários lugares onde eu imaginava, e resolvi que eu faria um nu, né? Para mostrar as questões todas das doenças que dão, né? Doenças infecto-contagiosas como herpes zoster, inclusive, que a gente fica todo feridentozinho mesmo, assim. E eu descobri que eu tive uma sorte absurda, porque eu tive uma herpes zoster de 1 mês. E eu descobri que tem gente que tem herpes zoster por mais de 1 ano. E aqui a gente não é vacinado de herpes zoster, porque acho que a vacina é 1.000 e cacetada, uma dose, são 3 ou 2 doses, se eu não me engano. Quem aqui é vacinado para HPV? Quem sabe que é vacinado para HPV? Aí perguntem para os pais de vocês, viu? Quem aqui é imunizado? Você sabe? Você se vacinou, né? Quem aqui é imunizado para hepatite B? As 4 doses. As 3, perdão. 4 é para mim. Vocês são também, né? Mpox. Já é mais atual, né? Apesar de ser antiga. Então a gente tem que rever esse quadro vacinal aí, né? Porque é bem complexo, assim. E para HPV é porque é um condiloma, né? Pode dar câncer nos ossos nos homens e câncer de colo de útero na mulher. Então, infelizmente, eu sei que vocês mulheres passam por uma violência obstétrica nos exames de prevenção, mas ainda assim se faz muito importante fazer os exames, né? Papa Nicolau, né? O nome do exame de prevenção? Papa Nicolau é prevenção em geral, é para fazer. E mamografia, né? Importante também. Eu estou passando aqui o texto para apresentar algumas imagens para vocês. Aqui, essa imagem é de um dançarino, coreógrafo francês chamado... E agora, para eu lembrar, peraí. Alain Buffat. E o Alain Buffat, ele fazia os números dele de dança na França, onde não podia ser colocado esse remédio em público, não poderia ser feita a propaganda dessa medicação. Então ele contrabandeava essa medicação para fazer o espetáculo dele, de dança. E aí o Alain Buffat, gente, isso aqui foi depois do espetáculo. Olha como a gente bebe da mesma água há muito tempo. Essa pesquisa foi depois do espetáculo. Ele está mostrando remédios e tudo mais. E aí, um ano antes de eu ver essa imagem, olha a imagem que eu fiz,
querer no espetáculo. É a mesma, praticamente. Então a gente está reivindicando muitas coisas há muitos anos. As mesmas coisas, as mesmas coisas. E a gente só vai sentir quando a gente passar. E é importante que na escola vocês já aprendam a estar preparados quando forem passar. Porque passa. Né? As mulheres aqui sabem do que eu estou falando, principalmente nessa idade, vocês são muito assediadas, né? De uma certa forma. E aí aqui faz parte do NU, né? Aqui eu estava passando o figurino e me queimei com ferro nesse dia. Aí ficou mais, para mim ficou mais artístico ainda, doeu muito, mas assim. E aí o HIV positivo é com tinta, né, com carimbo mesmo, porque dentro da comunidade gay existe essa coisa de fulano tá carimbado, né, carimbado com o HIV. Aí eu digo, é carimbado? Pois então eu peguei o carimbo e me carimbei. E aí tem mães de outras pessoas que carimbam isso aqui no peito. Tem gente que não aguenta, sai chorando. É muita coisa, assim, tem muitas reações nesse espetáculo. Bom, gente, e é isso. Ah, tá. Vamos falar de cearenses, né? O José Leonilson é um artista plástico cearense da década de 70, 80, e ele falece ali em meados de 93. O Leonilson, ele faz essas pinturas porque ele está se libertando do período da vida aqui na Terra. Então ele começa a compreender que ele vai perder para a AIDS, porque em 93 não tinha medicação, mas tinha medicação em 96. Então, olha como o caso é complicado, né? 3 anos a mais ele estaria vivo hoje, né? Mas enfim, 93 ele vai se despedindo, vai tirando o relógio, você vê que o desenho vai ficando menorzinho, né? Ele tem outras obras que são enormes, assim. Acho que ainda tem outras que eu passei, deixa eu ver. O terço, né? Acho que a maioria das pessoas é meio católica uma parte da vida. Depois é que seguem para outras coisas. A não ser quem nasce em berço evangélico mesmo. E a questão do soro na veia, né? Já é aquele clima hospitalar e tudo mais. Bom, daqui é isso. E aí eu queria falar para vocês o seguinte: não romantizem o HIV, porque a gente tem uma vida saudável, sim, mas a partir de um determinado momento, o medicamento vai dando triglicerídeo no fígado, e aí isso vira gordura concentrada no fígado, o que pode causar diabetes. Gordura vira açúcar, né? Ossos, com o tempo o medicamento vai enfraquecendo os ossos. Nenhum corpo humano é feito para tomar remédio a vida inteira. Sejamos corretos aqui, né? E se você não fizer exercício físico de uma forma proativa na sua vida, é capaz da medicação lhe tornar senil. Ou seja, pode vir um Alzheimer, pode vir qualquer coisa na mente. Então, hoje muito se romantiza, né, o uso da medicação e tudo mais, mas tentem não se contaminar com esse vírus, porque ainda é a melhor saída, a melhor solução. O preconceito, o estigma social vai durar para sempre. Eu não sei quando é que a nossa sociedade vai evoluir para aceitar uma pessoa vivendo com HIV. Só é respeitado se vier no púlpito
Se vier aqui onde eu tô falando, lançando um livro e tudo mais, e as outras pessoas? E a menina negra que pegou dos pais na periferia? Vocês percebem que a distribuição de preservativo com ônibus lá no centro, tem aqui no Altra Nunes. Vocês já viram esse ônibus rodando com preservativo, lubrificante, teste rápido de HIV? Complicado, né? A conspiração bairrista da saúde. E eu tenho outras críticas à farmácia, à saúde, enfim, né, que a gente poderia ser melhor instruído a não tomar, por exemplo, a metformina, e instruído pelo Ministério da Saúde a ter uma alimentação mais saudável, por exemplo, para não pegar diabetes, né? No entanto, quando você está ali mais velho no posto de saúde, toma remédio que é melhor. Você vai ficar bonzinho, tá bom, senhorinha? Tá bom, mãezinha? Você vai ficar curada. E assim, essa relação dos médicos comigo e minha com os médicos, ela não é muito pacífica. Ela é um pouco truculenta, digamos assim, né? Porque às vezes alguns médicos querem Deus Sol, né? O rei, aquela coisa toda, né? E aí eu disse, da mesma forma que você tem um CRM, eu tenho uma DRT. E aí, qual a profissão que ajuda mais? A sua que salva vidas ou a minha que salva vidas na prevenção? Porque você já está no lugar aí que está ruim. Eu ainda estou aqui prevenindo, né? E muitos médicos têm raiva dessa fala. Mas tem muito médico bom também. Tem muita gente boa, tem muita gente educada, elegante, fina, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não, como diz a canção, né? Então é isso. Eu sei que a gente pegou um horáriozinho complicado, que depois do almoço a gente fica preguiçoso, né? Por causa do almoço. E é tão bom o soninho. Mas usem preservativo, tá? No tempo de vocês, dentro dos preceitos religiosos de vocês. Aí tem o marido, né, que vem às vezes ali dentro da religião e diz, não, a gente tem que ter filho. A decisão é da mulher, né, não? Quem vai carregar o filho na barriga por 9 meses é a mulher. Mulher não é mercadoria de homem, não. A gente não tá na Idade Média mais não, para ter essas coisas. E aí os meninos que são muito assim afoitos, né, mas iniciam essa coisa mais cedo, preservativo, gente. Nem nada a menos. O preservativo é inegociável. E se chegar uma pessoa dizendo para vocês, não, vamos ser um preservativo mesmo, desconfie. Desconfie disso. Porque não é um comportamento saudável alguém dizer assim, vamos com o preservativo, sem o preservativo que é mais gostoso. É mais gostoso, mas pode custar uma vida ou 2, ou até mais, né? Porque ainda hoje tem muita mulher casada que diz assim, eu não vou vacinar minha filha, vocês são vacinadas contra o HPV aí, né? Eu não vou vacinar minha filha contra o HPV. Eu não uso preservativo com o meu marido. Eu sei a família que eu tenho. E aí eu, infelizmente, não posso entrar no pensamento dessa pessoa. Não tenho, né, essa pretensão também. E é isso, gente. Vamos ser felizes, dançar um forrozinho, agarradinho, muita responsabilidade, camisinha no bolso, refrigerantezinho, umas coisinhas a mais, se quiser, mas aí é com vocês, viu? Não é comigo mais não. Obrigado e vamos ao livro.